Hoje eu estou aqui com o querido colega, professor Giovanni, que vai dar um recado muito importante para vocês. Professor Giovanni, conhecido pelos alunos, pela competência, pelo conhecimento jurídico e pelo bom humor refinado. Agora, tem um detalhe. Hoje a gente está aqui para gravar esse vídeo e falar de um assunto muito sério. Não é isso, professor? É verdade. Estamos aqui para tratar de um assunto muito sério e, portanto, pedimos a atenção de todos. Isso mesmo. O professor Giovanni vai falar sobre as consequências legais, pessoais e profissionais da compra e venda de trabalhos escolares. Conhecem essa conduta? Sabem de alguém que pratica essa conduta? A gente sabe que é algo antigo, né, professor? Impregnado, infelizmente, na cultura. Como é que o senhor vê isso? É verdade. Infelizmente, nós somos conhecidos pelo jeitinho, né? E é preciso notar que isso que nós vamos tratar aqui agora é uma coisa muito séria, muito embora seja tratado às vezes como uma coisa pueril, uma coisa muito trivial, mas na verdade é uma coisa muito séria. Essa questão da inocência, eu queria até frisar. Às vezes o aluno alega, eu não sabia que era crime, eu não sabia que era uma conduta imprópria. E é exatamente por isso que a Ecotec está fazendo esse vídeo com o professor Giovanni, porque a partir desse momento, a partir do momento que o aluno tem ciência de que isso é um crime, ele vai evitar fazer essa conduta, porque ele vai saber das consequências, não é isso, professor? Exato. E antes de qualquer coisa, é preciso notar que mesmo a pessoa não sabendo que se trata de um crime, ainda assim, só a inocência não desfaz essa conduta como criminosa. O desconhecimento da lei, por si só, não altera a conduta criminosa. Legal, importante. Então, esclareça, por favor. É crime só para quem compra o trabalho ou para quem vende também é uma conduta criminosa? Sim, essa prática, a prática criminosa é tanto de quem compra quanto de quem vende o material, né? E pode ser configurado crime pela análise da norma do artigo, tanto do artigo 299 do Código Penal, de que trata do crime de falsidade ideológica, quanto da norma do artigo 307 do Código Penal, de que se trata de falsa identidade, né? A norma do artigo 299 do Código Penal da que se trata do crime de falsidade ideológica. Eu vou pedir um pouco de paciência só para ler a norma do artigo, para deixar claro e exemplificar daquilo que a gente está tratando. Por favor. Diz assim: omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria estar escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. E para todo crime, necessariamente há de ter uma pena. E qual pena que há para esse crime? A pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Ou seja, estamos aqui diante de um crime relativamente grave, né? Uma prática criminosa que deve ser, de toda forma, afastada do mundo acadêmico. E a norma do artigo 307 do Código Penal diz o seguinte: atribuir-se ou atribuir a terceiros falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio alheio ou para causar dano a outrem, que também tem a sua pena, a sua sanção, que é a pena de 3 meses a 1 ano ou multa, se esse fato não constituir elemento de crime mais grave, né? Então aqui estamos sim diante de uma conduta criminosa, de um ato delituoso que tem que ser de toda forma afastado do mundo acadêmico. Professor, importante frisar também que existe um risco de rescisão contratual do aluno e da escola, porque a Ecotec também prevê em contrato que, num caso de uma conduta que desabone inclusive a instituição,
ele poderá ser desligado da instituição. É verdade. Isso consta no contrato. O contrato precisa ser lido antes de ser assinado e ele está lá. O contrato faz lei entre as partes, ou seja, há uma obrigação dos contratantes, né, de observar aquilo que está no contrato. Observar no seguinte sentido de cumprir. Né, cumprir aquilo que está no contrato e, em não cumprindo aquilo que está no contrato, o contrato pode ser rescindido de forma unilateral, ou seja, por parte da escola, porque, de alguma forma, essa conduta também, de alguma forma, esbarra na imagem que a escola tem perante o mercado. Exatamente. E a Ecotec preza muito a imagem da instituição, a imagem dos profissionais que ela forma e estão aí no mercado de trabalho. Inclusive, né, as profissões que lidam mais com a vida, né, como é o caso da enfermagem, e as outras também diretamente. Né? Não é isso, professor? Exato. Perceba o seguinte, que no mercado de trabalho nós vamos encontrar todo tipo de profissional, né? E em podendo selecionar, o mercado faz essa seleção natural, né? E quando nós podemos selecionar esses profissionais, também a gente faz, né? Nós fazemos essa seleção. A pergunta que há de ser feita é a seguinte: nós levaríamos o nosso filho a consultar com um médico que recorreu a esse tipo de prática durante o seu curso? Nós contrataríamos um engenheiro civil ou um construtor civil para construir a nossa casa, sabendo que esse profissional recorria a esse tipo de prática criminosa durante o seu curso? Então, são coisas que nós precisamos avaliar, porque não tem apenas um enfoque, um enfoque acadêmico, mas também um enfoque social. Há ali uma criação. Nós vivemos em sociedade e é preciso lembrar que quando o mercado não faz essa seleção, nós de alguma forma faremos. Eu digo nós de alguma forma faremos. Nós, como consumidores dessa prestação de serviço, né, nós vamos escolher aquilo que é melhor, né, aquele profissional que é melhor para poder desempenhar determinada função. Afinal de contas, se ele usou desse artifício, é bem provável que ele não tenha perícia para realizar as atividades da profissão dele. É verdade. Dos atos de imperícia, que são aqueles atos que a pessoa pratica sem ter conhecimento técnico daquilo que faz. Né? Porque às vezes a gente dá tanto enfoque na negligência e na imprudência e nos esquecemos que existe também a imperícia, que é aquela forma de agir sem ter conhecimento técnico para aquilo. Isso sem contar a imagem pessoal, porque a escola, os professores, os próprios colegas são vitrines, né? O aluno pode, daqui a um tempo, se ver numa seleção e um colega ser o líder, ser o gerente daquela empresa e vai se lembrar de você que teve essa má conduta, né, criminosa, e com certeza a imagem pessoal também fica muito afetada. Sem dúvida. A gente vai voltar a falar sobre essa seleção, né, que o mercado ele não se aplaca, né, a ira do mercado, infelizmente, né. Há demanda para mão de obra, mas há uma demanda para mão de obra qualificada. E, portanto, quem faz essa seleção, se sabe que as pessoas que estão naquela seleção já tiveram algum tipo de prática dessa de compra e venda de artigos acadêmicos, trabalhos escolares, etc., certamente fará opção por outra pessoa. E a Ecotec certamente não irá indicar, né? Tomara que entre os nossos alunos nunca tenhamos essa notícia, né? Agora, é claro, né, o aluno fica com o filme queimado, né, professor? Infelizmente, porque uma vez que tanto o professor quanto outros colegas sabem que há esse tipo de prática, né, essa pessoa, ela, de alguma forma, será, como eu disse, pelo mercado de trabalho e entre os professores e entre os outros colegas também. Já fica marcada, Já fica marcado para qualquer tipo de seleção, né? E não adianta disfarçar, porque hoje em dia existem
várias maneiras de detectar, professores detectarem o plágio, né? E é preciso notar que você falou de plágio, plágio também é crime. É o crime capitulado na norma do artigo 184 do Código Penal, né? Ou seja, aqui estamos agora diante de um novo tipo penal, que é o crime de plágio. Tipos de crime é o que não faltam, gente. Exatamente. Para essas condutas. Exatamente. Por isso eu disse no início, o assunto é sério. Realmente. E veja só que o crime de plágio, quando a pessoa compra um artigo acadêmico, ele não sabe se a pessoa que fez o artigo ou o trabalho acadêmico, se essa pessoa copiou aquilo de algum lugar. Portanto, quando a pessoa põe o seu nome num artigo acadêmico comprado, ele não sabe qual que é a autoria daquele trabalho. Então, a pessoa pode, inclusive, comprar um trabalho plagiado, ou seja, assumir um crime que, muito possivelmente, ele nem saiba do que se trata. Excelente. Muito obrigada, professor Giovanni. Qual seria, então, o último recado para os alunos não fazerem esse tipo de... não terem esse tipo de conduta? São vários os conselhos que eu poderia dar, mas eu vou selecionar apenas 2. O primeiro é se afastar completamente desse tipo de prática, porque além de ser uma prática criminosa, é também uma prática rejeitada no meio social, né? Então, afastar-se desse tipo de prática. E o segundo conselho que eu daria é estudar bastante, saber do que se fala, saber do que se trata, estudar muito, porque o mercado está aí, o mercado é seletivo, o mercado é exigente e certamente fará a seleção pelos melhores. E, a bem do mais, é gostoso estudar, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que aprender, quem não sabe ainda, tem que aprender a gostar de estudar. Exatamente, sem dúvida. É isso aí, então. Né? Fica a orientação a todos e qualquer dúvida, nos procurem na Secretaria da Ecotec. Obrigada, professor. Eu que agradeço.